Eu voltei agora para gravar. Tivemos um problema na internet e aí a aula não gravou. Bom, beleza, pessoal? Então, ó, dois conteúdos, dois tópicos para vocês não errarem na prova. Forma, ou melhor dizendo, atributos do ato e os elementos. Massa, professor. Vamos continuar agora com as questõezinhas, exercitando as questões. Ó, a questão de número 24. Ele quer que a gente marque, assinale a alternativa correta. E aí, pessoal, qual seria o gabarito? O que é que a gente marcaria aqui de alternativa correta? Vamos analisar aqui a letra A. O que é que diz a letra A? A competência, a finalidade, a forma e o motivo são elementos do ato administrativo, mas apenas o motivo e o objeto podem ser sindicados pelo Poder Judiciário, uma vez que os demais integram o mérito administrativo. E aí, professor, quando ele fala assim, ó, sindicados, é controlados, viu? Ele está dizendo que só pode ser controlado pelo Poder Judiciário a competência, ou melhor dizendo, o motivo e o objeto, porque os demais não poderiam. Isso está falso. Professor, falso por quê? Falso porque todos os elementos podem ser controlados. Muita atenção, pessoal, com isso daqui, ó. Desses 5 elementos, existem 3 que são elementos vinculados. Ou seja, é obrigatório que a administração obedeça. Não comportam margem de oportunidade e conveniência, que é a competência, a finalidade e a forma. Competência, finalidade e forma são elementos vinculados. Quando a lei determina, não comporta aí margem de escolha. O motivo e o objeto são elementos discricionários, permitem margem de oportunidade e conveniência de avaliação. E isso daqui, pessoal, ó, motivo e objeto, note aí, constituem o chamado mérito administrativo. Constitui o elemento que permite um juízo de opção, um juízo de escolha. Por isso que quando a letra A diz que somente o motivo e o objeto pode ser controlado pelo Poder Judiciário, questão falsa. Fechou, professor? A letra B de bola diz o seguinte: o procedimento administrativo definido como sequência de atividades da administração pública interligadas entre si visa ao alcance de determinado efeito previsto em lei. Ah, professor, fiquei em dúvida, não entendi. Vamos analisar as demais alternativas? A letra C, a letra D e a letra E. O que é que diz a letra C? Os atos administrativos compostos e complexos se equivalem conceitualmente, pois, em ambas as hipóteses, a vontade da administração é formada por um órgão. E aí, professor, isso está verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. Tem a ver com a classificação dos atos administrativos. Classificar significa caracterizar. Existem
três principais classificações de atos administrativos. A classificação quanto à formação de um ato, e aí ele pode ser de três tipos: ato simples, composto e complexo. Qual é a diferença, professor? O ato simples, manifestação de um único órgão ou agente. Uma voz de parada, uma voz de comando, não precisa de nenhum outro agente ou órgão. Esse ato é simples. O ato composto, manifestação de vontade, certo? Em que existe uma homologação, ou seja, um ato principal e outro acessório. Professor, me dê um exemplo. Quando há a nomeação de aprovados em concurso público, geralmente quem nomeia, chefe do executivo. Ele determina a nomeação, mas emite para, por exemplo, outro órgão publicar essa nomeação. No ato composto, tem uma vontade principal e a outra acessória. Ou seja, existe uma relação de hierarquia. Já no ato complexo, não. Nenhuma manifestação é principal ou acessória. Tem duas ou mais manifestações de vontade, certo? E essas duas ou mais manifestações de vontade não estão pautadas na hierarquia. Professor, me dê um exemplo, pessoal. Geralmente, pessoal, isso aparece em prova como nomeação de ministro de Tribunal Superior. Por exemplo, nomeação de ministro do STF. Como é que funciona? O presidente indica, é a primeira manifestação de vontade, submete à apreciação de um órgão do Poder Legislativo, que é o Senado Federal. Senado valida, nós temos aí um ato complexo. Então, quando ele fala que são sinônimos, conceitos que se equivalem, está falso. Tem nada a ver. Letra D diz assim: nem todo ato jurídico praticado pela administração pública é ato administrativo. Porém, todo ato administrativo é praticado pela administração. Falso, porque existe um ato administrativo praticado por particular que esteja exercendo função pública, que aí ele não será praticado pela administração. Então, a letra D está falsa. A letra E diz assim: os atributos da imperatividade e da autoexecutoriedade estão presentes em todos os atos administrativos, inclusive nos atos enunciativos. Cuidado, viu, pessoal? Note aí, certo, que imperatividade, o atributo da imperatividade, que é esse aqui, imperatividade, ele não está presente, certo? Nos chamados atos enunciativos. Professor, o que é que seriam isso? Atos que fazem apenas atestar uma situação. Então, eles não estão presentes. Beleza? Fechamos aqui? Então, ato administrativo enunciativo não tem, certo, o atributo da imperatividade. Por eliminação, professor, qual seria o gabarito aqui por eliminação da alternativa ou da questão de número 24? Letra P de bola. O procedimento administrativo, que é definido como a sequência de atividades da administração,
interligadas entre si, visa sempre, qual é a finalidade? Sempre algo determinado, algo previsto em lei. Ou seja, traduzindo, o interesse público. Ponto. Então, reforçando, conceito, atributos, elementos. O que é que pode aparecer mais na minha prova, professor? Os tipos de atos administrativos, as espécies de atos administrativos. E aqui, coloquei a classificação, os tipos. Nós temos atos normativos, ordinatórios, punitivos, enunciativos e os chamados atos negociais. Como é que seria, professor? Os atos normativos, pessoal, nós já estudamos lá no poder normativo, eles servem para emitir normas de caráter secundário. Exemplos de atos normativos: decretos, resoluções, instruções normativas, são todos exemplos de atos normativos. Os atos ordinatórios, eles são atos que servem para organizar a administração internamente. Por isso que a administração ela emite portarias determinando regras de organização, circulares, avisos, ordens de serviço. Todos exemplos de atos ordinatórios. Os atos punitivos, que, como o próprio nome já está dizendo, eles aplicam uma sanção, uma punição, multa, advertência, demissão, cassação de aposentadoria. Os atos enunciativos, que servem apenas para atestar uma circunstância. Certidão, atestado, parecer. E os atos negociais, que o nome já está dizendo. São atos de concordância com uma ação do particular ou com um pedido do particular. Licença, autorização e permissão. Todos atos negociais. Fechou, professor? Como é que vai cair na prova? Ele vai contar essa historinha. Olha a historinha do artigo 25. O diretor de recursos humanos da Câmara Municipal, após o recebimento de requerimento de servidor interessado, expediu um ato formal, a declaração de tempo total de serviço prestado pelo requerente à administração pública, com base exclusivamente nos registros funcionais no sistema interno, atestando, fielmente as informações fornecidas nos assentamentos funcionais. Atestando. Pessoal, qual seria a classificação aí desse ato emitido pelo diretor? Qual seria a alternativa correta? Bora, quer a alternativa correta? Se está atestando, é um ato, o que, professor? Enunciativo. Letra E é o gabarito. A questão 26 diz assim: as manifestações internas da administração pública capaz de disciplinar, ou seja, organizar o funcionamento de seus órgãos e a conduta de seus agentes públicos, são chamados de atos ordinatórios. Ato administrativo que serve para organizar. Fechamos? Tranquilo? Pessoal,
Dúvidas aqui, ó, sobre. Ordinário ou ordinatório? Hã? Ordinátório ou ordinário? Ele Ordina... colocou, aqui está Ordinatório. ordinário, ordinatório, que eu acabei, letra Beleza. D de dado. Letra D de dado. Ato ordinário, pessoal, não existe, obviamente. A classificação dos atos, ó, é essa daqui. Melhor dizendo, as espécies, os tipos de atos. Nós temos normativos, ordinatórios, punitivos e enunciativos e os atos negociais. Fechamos? Tranquilo aqui? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Ó, Professor, é errado dizer que o negocial é bilateral? não, um ato negocial. Na verdade, não existe, Kelvin, ato bilateral. Ato Ato é só bilateral, né? bilateral seria um conceito equivocado, porque o ato é sempre a manifestação de vontade Unilateral. unilateral. O ato negocial pressupõe sempre, aí sim, um pedido, uma provocação do particular. Mas a prática do ato em si, a administração vai praticar da forma que ela bem entender. Beleza, valeu. Beleza? Beleza. Fechou aqui? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Professor, Tranquilo? Manda. Funciona aquela dica do os atos que têm R são discricionários e os atos que não têm R é vinculado? Como assim? Qual seria esses atos que tem R? Tipo, certidões são discricionários porque tem R. Não necessariamente, certo? E a certidão não é um ato discricionário, Kaique. A certidão é um ato vinculado. Se o indivíduo preencher os requisitos, ele tem o direito de obter certidão. Isso está lá no artigo 5º da Constituição. O que é que a Constituição diz? São a todos assegurados o acesso à informação em órgãos públicos e o direito de petição e certidão. Então, imagine que você vá à, à Secretaria de Segurança Pública e solicite uma certidão lá de antecedentes criminais. A Polícia Civil tem discricionariedade, se vai conceder ou não essa certidão? Ela tem essa discricionariedade? Não. Por que ela não tem essa discricionariedade? Porque é um direito do cidadão. Ah, professor, então quer dizer que se a administração tivesse discricionariedade, eu estava lascado. Porque estou precisando da certidão para apresentar lá no meu concurso. É um ato discricionário, fudeu, lascou. Certidão é ato vinculado, cara. Preencher os requisitos é obrigatório conceder. Beleza? Entendi. Então, É que essa tem dica. em muitas questões quando eu vou resolvendo, quando eu vou olhar os comentários, falam isso, que tem R, é discricionário, se tem não, é vinculado. Uma porra. É assim, não é coisa não. Uma porra quem comentou isso. Nada a ver. Beleza? Beleza. Eu analiso o ato de acordo. E veja, esses atos aqui, ó, esses atos aqui, certo? Licença, por exemplo. Licença é um ato discricionário ou vinculado? Vinculado, não? Tem é, Licença para dirigir. tem é. Em regra, os atos decorrentes do poder de polícia são atos discricionários, mas a licença é um ato vinculado, percebe? Ó para cá, não tem né? Autorização é um ato vinculado ou discricionário? Discricionário. Discricionário. Não é não, Permis. professor, é R. R. Ah, R. R é Isso. R onde? No.
nos atos Tipo, enunciativos? não, em qualquer um, tipo, se tivesse R de RAR, Hum, seria discricionário. Esse era a dica que eu tinha pegado. veja, a certidão é um ato vinculado, certo? O parecer, a depender da natureza, é um ato vinculado também, certo? Permissão, professor. Tem R, permissão seria um ato discricionário. Então, não necessariamente nós teríamos aí essa regrinha. Fechou? Fechou, valeu. Beleza, pessoal? Penúltimo tópico, penúltimo tópico de ato administrativo: extinção. Como é que eu acabo com um ato administrativo? Como é que eu dou fim a um ato administrativo? É justamente isso. A extinção do ato administrativo, pessoal, é quando ele deixa de produzir efeitos no mundo jurídico. E isso pode ocorrer, mediante anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Professor, geralmente, pessoal, aparece muito em prova, anulação e revogação. Mas existem outros, outras formas. Qual é a diferença, professor? A anulação, certo? Pressupõe ilegalidade, vício de ilegalidade. Revogação é por motivo de oportunidade e conveniência. Ou seja, na revogação, eu tenho um mérito administrativo, o juízo de escolha do administrador público, se vai ou não revogar. Na cassação, eu tenho, descumprimento das condições do ato. Então, o cara conseguiu uma licença para dirigir. Beleza. Na constância da licença para dirigir, ele praticou infrações e essas infrações ocasionaram o descumprimento das condições impostas. Cassação. Caducidade é o que, professor? O ato ele é extinto, em razão da superveniência de uma lei. A lei nova torna, o ato incompatível. Então ele vai ser extinto. Contraposição é um novo ato torna o ato, incompatível. O surgimento de um ato revoga o ato anterior. O que é que eu preciso tomar cuidado, professor? Na anulação, eu tenho o efeito ex tunc, chamado de efeito retroativo. Anulação, efeito retroativo. Na revogação, efeito prospectivo, para frente. Não retroage o efeito da revogação. Tranquilo? Beleza, professor. Qual é o oposto de revogação? O oposto de revogação é a convalidação, que é justamente correção. Convalidar é corrigir um ato administrativo. A lei diz assim, em decisão na qual se evidencie que não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Como é que eu faço para convalidar, professor? Quais são os requisitos? Vício sanável, não acarrete lesão a terceiro, ou melhor dizendo, ao interesse público, não prejudique terceiros e é uma decisão discricionária. Qual é a questão da prova, professor? Qual é a questão da prova? Ó,
efeitos dessa convalidação. Efeitos ex tunc retroativos. E o mais importante, até para vocês notarem aqui, professor, quando que o vício é sanável, passível de convalidação? Quando o vício ele for em dois elementos, quando for na forma e quando o vício for na competência. Aí eu tenho a possibilidade de convalidação. Bom, fechamos? Tranquilo? Pessoal, eu ainda aprofundei, certo? Falando um pouquinho sobre as formas de convalidação de um ato. Existem três formas de convalidar. O Instituto IDECAM, ele está cobrando isso. Ó, existe a ratificação. O que é a ratificação? Veja, saneamento, correção do ato inválido. Como? Suprimo o vício de competência. Veja, na ratificação é suprimir vício de competência e vício de forma. O que é que acontece com o ato, professor? Eu preservo os efeitos do ato restante. Então, ó, o agente público que vai realizar pode ser a mesma autoridade que editou ou superior hierárquico que vai fazer essa retificação. Na ratificação, professor, tem a edição de um novo ato administrativo para corrigir? Não. O ato permanece o mesmo, corrigindo apenas vício na forma e vício na competência. O nome disso é ratificação. Qual é a outra forma, professor? Reforma. Olha a diferença. Supressão da parte inválida do ato, preservando a parte válida. Quem realiza? Mesma autoridade ou superior hierárquico. Eu preciso fazer um novo ato para fazer a reforma? Não. Está aqui, ó. Só faço corrigir. A outra forma, que é a diferente das duas, consiste na conversão. O que é a conversão? Substituição da parte inválida por outra parte válida. Certo? Quem é que faz, professor? Aí eu tenho que analisar a autoridade competente. E ela vai editar um novo ato administrativo, substituindo, convertendo o ato viciado. Se ele for aprofundar, pessoal, a questão vai colocar os nomes. Ratificação, reforma e conversão são espécies de convalidação. Nas três, está ocorrendo correção de vício. Qual é a diferença, professor? A forma como isso é feito. Bom, como é que isso vai aparecer na minha prova? Ó, simples, certo? Simples. Questão 26, letra D. Questão 27, pessoal. Enunciado grande, mas dá para a gente matar aqui. Ele diz assim, ó, o governo federal publicou um conjunto de decretos e portarias que avançam nos processos de demarcação de 20 territórios indígenas no país. O presidente da República assinou a homologação de 4 territórios indígenas. O ministro da Justiça e Secretaria e Segurança Pública assinou as portarias declaratórias de 10 territórios indígenas. A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas assinou os relatórios de identificação e delimitação de 6 territórios. Cada um desses atos administrativos corresponde a diferentes fases de demarcação
a diferentes fases do processo de demarcação de terras indígenas. É a notícia. Considerando o texto e sabendo que os atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade da administração, marque a alternativa correta. Qual seria o gabarito, professor? Qual seria o gabarito aí? Ó, há, no sentido de existir, a possibilidade de anulação de ato administrativo por oportunidade e conveniência? Falso. A cassação é a extinção do ato administrativo realizado em desconformidade com a lei, razão pela qual produz efeitos retroativos. Nesse caso aqui, ó, é anulação, não cassação. A letra C diz assim: a convalidação é a declaração de nulidade, é o oposto. A convalidação é a correção de um ato administrativo. A letra D diz: a validade do ato, quando motivado, se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, ainda que a lei não exija motivação. Professor, isso está verdadeiro? Tá. Aí eu vou voltar até para explicar melhor, ó, esse elemento aqui, motivo. Motivo é o fundamento legal, a base legal, certo? Professor, pode haver vício no motivo? Pode, nas seguintes hipóteses. Se o motivo for inexistente, não existiu um fundamento legal. Se o motivo for falso ou se o motivo for ilegítimo. E cuidado, viu? Existe uma teoria, que é o gabarito da nossa questão aí, que diz o seguinte: ainda que a lei não obrigue, não imponha a motivação, caso o ato administrativo seja motivado, estará vinculado essa motivação. Essa motivação, ela tem que ser legítima. Sob pena de quê, professor? Sob pena de nulidade do ato. Então, se a administração ela motivar o ato, essa motivação ela vai ficar vinculada? Com certeza. Como é o nome disso? Teoria dos motivos determinantes. E não confundir, ó, esses dois termos. Motivo é diferente de motivação. Vou explicar e exemplificar. O motivo, pessoal, é a razão de direito, é a base legal. A motivação é a exposição, é a explicação. Então, ó, por que o ato está sendo praticado? Por exemplo, por que está tendo a demissão do servidor? Tem um fundamento legal, tem uma base jurídica, certo? Como que vai ser essa demissão? Qual é a justificativa? Qual é a explicação? É a motivação, certo? Então, ó, o motivo é um elemento do ato, motivação não. É um requisito de forma, é um requisito formal. Ah, professor, me dê um exemplo, ó, o motivo aqui. O servidor permaneceu ausente por mais de 30 dias consecutivos, sem previsão legal. Qual é a consequência aqui? A demissão. Então, qual foi o motivo da demissão? A inassiduidade por mais de 30 dias. Como que é a motivação, professor? Aí a portaria vai dizer, ó, a administração descreve as faltas, menciona as provas constantes do processo administrativo e cita, obviamente, os dispositivos legais. A explicação é a motivação. A base jurídica, o fundamento jurídico é o motivo.
Ponto. E essa teoria aqui é justamente o gabarito da questão 29. Fechou? 27, na verdade. Beleza? Pessoal, questão 28 diz o seguinte, ó. No que concerne aos atos administrativos, assinale a alternativa correta. A motivação é a situação de fato ou de direito que justifica a edição do ato. A situação de fato e de direito, cuidado, Kaique. A situação de fato e de direito é o motivo, não a motivação. Falou em base de direito, base jurídica, motivo. A letra B diz assim: de acordo com a teoria dos princípios jurídicos, a validade do ato administrativo está submetida à correspondência entre os motivos nele expostos e a existência dos fatos. O nome disso é teoria dos motivos determinantes e não dos princípios jurídicos. A letra C diz assim: o silêncio da administração é um ato administrativo, salvo quando a lei representar, salvo quando representa manifestação de vontade por expressa previsão legal. Professor, isso daqui está correto? Sim. O silêncio, pessoal, não pressupõe manifestação de vontade da administração. Por isso que é um fato administrativo, exceto, salvo quando a lei, prevê expressamente. Beleza? Gabarito da questão 28, letra C. A questão 29 diz assim, a Câmara concedeu ao servidor João a ocupação de um imóvel funcional, condicionando a validade da permanência no imóvel ao cumprimento das normas sanitárias e à continuidade do exercício da função de confiança. Durante a fiscalização realizada, um ano após o início da ocupação, constatou-se que João deixou de cumprir diversas exigências sanitárias previstas no ato concessivo, apesar de regularmente notificado para se adequar. João deixou ainda de exercer a função de confiança. Ponto. Se ele deixou de cumprir as exigências, nós temos a cassação do ato administrativo. Fechou? A questão 30 diz o seguinte. A questão 30. Gabarito da questão 28, pessoal. Letra C. A questão 30 diz: convalidação do ato é o processo de correção de vícios sanáveis. Beleza. Eventualmente ocorridos. Em regra, será inviável a correção do ato. Quando que é inviável? Quando que é inviável? Qual é o gabarito? Só posso corrigir se o vício for na competência e da forma. Falou em finalidade, não. Falou em objeto, não. Falou em motivo, não. Certo? Falou em finalidade, motivo, não. No caso, ele disse que é inviável, né? Ou estou confundindo aqui. Competência pode, então está falso. Melhor dizendo. Forma e objeto. Forma pode, está falso. Finalidade e motivo. É o nosso gabarito. Letra
D de dado. Letra D. E para fechar aqui, pessoal, ó, questão 31 diz o seguinte: determinado órgão público publicou portaria com vício de forma. Depois, publicou ato administrativo concedendo licença e férias a um servidor que não tinha direito à licença. Posteriormente, esse mesmo órgão publicou nova portaria. Publicou nova portaria, certo? Sem vício de forma, convalidando a anterior. E novo ato, mantendo apenas a concessão das férias. E aí, pessoal? Qual é o gabarito da nossa questão? Se tem novo ato, se tem novo ato, ó, nós temos conversão em ambos. Novo ato administrativo, conversão. Fechamos? Beleza? Cuidado aqui, certo? No conceito, se ele trouxer alguma questãozinha relacionada a essas formas de convalidação. Ratificação, reforma e conversão. Ponto. Fechou? Beleza? Pessoal, dúvidas sobre atos administrativos? Tranquilo? Dúvidas ou dívidas? Fechou? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu ia tratar com vocês hoje de responsabilidade civil do Estado, certo? Na aula de amanhã, a gente trata sobre esse tema. Amanhã nós vamos estudar dois assuntos: responsabilidade civil do Estado e agentes públicos. Preparem amanhã a caneta, porque amanhã nós vamos escrever. Vocês vão construir, certo? O resumo à mão. Fazer o resumozinho à mão. Beleza? Tranquilo? Fechou, pessoal? Para não estender muito, a gente se encontra amanhã, certo? Na aula. Tranquilo? Ok? Professor, Então, professor, manda. rapidinho. Eu tenho uma amiga minha que ela tá mandando mensagem pro senhor. Ela tá agoniada para entrar nas aulas. E aí o senhor não respondeu. Aí eu tô falando, Ah, pronto, viu? eu vou responder você, né? Porque assim, são muitas mensagens, às vezes a mensagem desce lá para baixo e eu não consigo visualizar. Beleza? Eu vou responder, Luciano. Não se preocupe, viu? Fechou, pessoal? Então, Fechou, professor. oi. Não vai dar um créditozinho não para essa turma aqui não, para a gente assistir um presencial. Grátis. Tá todo mundo Veja, quebrado. Daniela, é porque assim, no presencial, eu só tenho mais uma aula do presencial. E o presencial, a turma que está lá já está com a lotação da sala esgotada, né? Eu só tenho mais um encontro da turma presencial. Aí, em razão disso, é, mas vamos lá. Eu vou ver se eu faço. Na reta final, nós vamos ter revisões online, né? Bate-bola. Também é produtivo. Certo? Professor, uma Então, dúvida. manda. É,
A parte de legislação municipal que entrou no edital, o Uhum. senhor vai ser abordado aqui no online? Vou fazer uma revisão, sim, de legislação. Vou revisar, certo? Estou, inclusive, Ok, preparando o material. A gente vai ter uma revisãozinha geral. pronto, tá ok, professor, obrigado. Beleza? Bom, pessoal, bom descanso a todos e amanhã nos encontramos, certo?